pureza de sempre. Como viviam os nossos tataravós e bisavós no final do século XIX, por volta de 1880, eram índios, europeus, africanos, asiáticos, também filhos da união de todos esses grupos, viviam em harmonia, tanto que os africanos que conservaram seu puro sangue viviam como verdadeiros filhos de seus amos. Podemos dizer que a libertação chegou em pureza antes da princesa Isabel, em 1888. Todos possuíam suas terrinhas, doadas pelos próprios donos. Aquela harmonia permanece entre nós até os dias de hoje. Pureza ainda não se chamava pureza, isso só aconteceu em dezembro de 1938. As casas eram de chão batido com barro, bosta de boi e óleo de baleia. As paredes eram feitas com uma tela de lasca, geralmente de bambu, cobertas com a mesma massa do chão. A tela segurava a massa segurava a tela, tudo com as mãos que alisavam a massa para fazer o acabamento com a pintura final de cal. O teto era semelhante, com uma boa dose de capim, crina de algodão e crina de cavalo, para refrescar o ambiente de dia e também à noite. As casas grandes também serviam como sede das fazendas. Eram suspensas em paula-pique, tinham assoalho de lascas de madeira, parede de tijolos de barro e tetos de telhas também de barro. Os avós do seu Heitor Viana e Dona Amélia e os avós do seu conde possivelmente eram os fabricantes daquelas casas mais sofisticadas. A água para o banho, limpeza geral e lavagem das roupas era o Paraíba, o Valão Santo Antônio, as cascatas, como aquela da família de seu Caio. Os animais acompanhavam seus donos no banho e matavam sua sede. As famílias distantes daquelas águas usavam também das cacimbas. A bacia de latão era usada no banho dos bebês e suas mães, dos idosos, dos enfermos, com água temperada pelo sol ou pelo fogo. Para beber, as pessoas enchiam seus cântaros e suas latas de querosene vazias nas fontes, como aquela da família Santiago. Eu mesmo, nos meus dias de menino, já carregava da água do sítio do bom relojoeiro, seu Eduardo. Mais tarde, pelos anos de 30, as talhas fabricadas pelo seu Lúcio e Dona Boazinha facilitaram muito as famílias, que passaram a coar a água do valão ou do rio em toalhas de pano e ali decantavam para a gente beber. O fogão, até 1910, era de lenha, produzindo muita fumaça pela queima de gravetos e lascas cortadas com machado, fabricado pelo pai do vovô Teodoro. Aí surgiu o fogão econômico, com a chegada da Europa de chapas que permitiam melhor limpeza com as chaminés dos fogões, trazendo mais quentura e menos queima de lenha. Mais tarde, pelos meados dos anos 40, chegou o fogão de palha e os matos ficaram agradecidos. Ao pegar fogo, dava uma explosão
que quase assustava a gente. O fogo era produzido pelo esfregar de duas pedras e costumava passar de um dia para o outro, escondido em brasas, debaixo da cinza dos fogões. A comida era simples, natural e saudável. Havia até uma boa geladeira. A lata de banha que escondia a carne dos animais, os miúdos e a linguiça por um bom tempo. O café era adoçado com garapa da cana. As canecas, panelas e pratos eram de barro queimado. Mais tarde chegaram os utensílios de lata com a maestria da família Tropiano. Mais tarde ainda vieram os objetos de ágata, na verdade, aço esmaltado da Europa, que tinha um brilho semelhante à pedra ágata e por isso recebia esse nome. A colher era de madeira ou chifre de boi. O garfo eram os 3 primeiros dedos da mão que os nossos pais lavavam em suas bacinhas de frande, antes, como também depois das refeições. A cama era o próprio chão, ou feita de pau ou bambu. O colchão era um saco na forma destes que usamos hoje, cheio de capim seco. Assim também o travesseiro, mas algumas famílias podiam encher com crinas de animais, algodão virgem ou penas de ganso. A luz era de lamparina, alimentada com o querosene, ou como ainda cheguei a ver meu pai Zezinho fazendo, da mamona do quintal, espremida e transformada em azeite. O azeite ajudava o querosene ajudava o azeite, e ambos ajudavam a tímida e faltosa luz elétrica da época. Pureza não podia imaginar que em menos de 1 século e meio seu povo veria e viveria as muitas novidades que vemos e vivemos nos dias de hoje. O bate-papo, sem dúvida, era o forte da comunicação dos nossos primeiros pais. As famílias se visitavam costumeiramente, em especial à noite. Uma noite a família ia à casa daquele amigo, outra noite vice-versa, e nunca terminavam de pagar a abençoada visita. Lembro-me bem, nos anos 30, de outro tipo de visita. Amigos se reuniam na oficina de meus pais para debaterem, na verdade, os assuntos da época. Minha mãe oferecia aquele cafezinho quente, quase morria de rir por dentro, naturalmente, para não ser desrespeitosa com os mais velhos. Então, ria do seu candinho, que acordava de um belo ronco e dizia, como se estivesse por dentro da conversa: muito bem, seu compadre, estou gostando de ouvir a sua falação. Outro tipo ainda era quando pessoas chegavam na casa daqueles que recebiam jornais e sabiam ler. Assim ficavam em dia com as notícias de longe. Tio Teodorico, era um daqueles repórteres. As notícias estrangeiras demoravam a chegar, pois dependiam da chegada de navios na capital, depois de meses de viagem, com os jornais europeus e americanos para serem primeiramente traduzidos. No meio do século XIX chegou o telégrafo,
primeiro para fins militares, depois se expandiu para o povo em geral. A Tilinha sempre me cobrava: já passou o telegrama do casamento da minha amiga? Não vai se esquecer das bodas de ouro dos meus amigos, hein? Mais tarde, para o fim do século XIX, nossa pureza conheceu o telefone. Consta que Dom Pedro II, vendo o aparelho pela primeira vez em Filadélfia, na inauguração, exclamou: meu Deus, isso fala! Já no início do século passado, chegou também o rádio. A primeira transmissão radiofônica foi em 7 de setembro de 22, comemorando o primeiro centenário da independência. Em 1930, nossos pais já podiam receber notícias em tempo real e ouvir as músicas de Pixinguinha, Lamartine Babo, Carmen Miranda, Francisco Alves e vários outros. Foi um grande avanço para a comunicação, embora sendo uma fonte de mão única. A gente só podia ouvir em silêncio. O mesmo aconteceria mais tarde com a televisão, com a qual não se podia interagir. Nos anos 40, Pureza já contava com os serviços dos Correios. Podemos lembrar do seu José Dias e Dona Elvira nos primeiros anos. Mais tarde, da Rita, da Vilma e outros. Mais recentemente, despachando e entregando cartas, encomendas e telegramas à população. A televisão chegou pelo ano final dos anos 50, ainda em preto e branco. No início dos anos 70, chegou a colorida, causando grande admiração aos poresenses e aos brasileiros e ao mundo em geral. Hoje somos abençoados com o computador, o smartphone e até a TV Smart, a comunicação interativa em tempo real, coisas com as quais nossos pais nunca poderiam sonhar. E Pureza aí está, desfrutando de todas essas maravilhas da comunicação moderna. Às vezes até podemos dizer, como dizemos, que o mundo começa por aqui. Na indústria, em 1880, a indústria era simples e caseira. O homem serrava um pedaço de tora da sua mata ou da mata vizinha, fazia uma espécie de concha bem funda em uma das pontas ou do lado daquela tora. Com sua mão de pilão, socava o seu grão, já seco pelo calor do sol. O café entrava ali em casca e saía descascado, pronto para entrar na panela e ser levado ao fogo para torrar, e finalmente voltava ao pilão para virar pó e ser consumido. O milho, depois de seco e tirada a palha das espigas, levava uma surra de vara em cima de um tablado de varas perfuradas, com espaços, entre varas, para que caísse no chão o milho sobre o terreiro, para depois levar outra surra de pilão para se fazer a boa canjiquinha, o angu, e para a deliciosa papa bastava ralar a espiga verde, espremer e levar o caldo ao calor do fogo.
O arroz era levado ao pilão, como também o café, a palha abanada, e logo estava pronto para o calor do fogão. O feijão passava por um processo semelhante antes de ser cozido e consumido. Mais tarde, com a chegada das máquinas movidas pelas águas do rio, a indústria de grãos mudou bastante, acelerando todo o processo de beneficiamento. Muitos ainda nos lembramos do Adib Murad, do Pedrinho, do Edinho Fariseu e outros, pilando seu arroz, seu feijão e triturando o milho e para produzir o fubá e também torrando, como o Edinho, o saboroso café. Logo surgiram fabricantes de celas masculinas e femininas, como aquelas que vimos seu Zequinha Loubach fazendo aos montes. Também as talhas e jarros do seu Lúcio, as malas de seu Arnaldo Félix e, finalmente, a usina de açúcar e álcool, onde cheguei a trabalhar como auxiliar do guarda-livro aos 15 e 16 anos de idade. A indústria da construção de casas em estilo europeu já começava a aparecer no começo do século XX, com a vinda dos imigrantes sírio-libaneses. Hoje, a Casa dos Amaral, em 1908, construída, Betinho e Zenilda, em 1920, dos Farisel, em 1923, dos Seixas, em 1924, o Baldino e Laurides, em 1939. Essas e várias outras lá estão até o dia de hoje. Mais recentemente, lembramos dos exímios sapateiros, a indústria caseira, né, dos sapatos. Seu Neucides, do estimado Pinho de Almerinda e alguns outros também. O comércio era mais praticado pela troca de alimentos entre vizinhos, pela falta de máquinas de grãos e de estradas e transportes. Trocava-se arroz por feijão, feijão por galinha, galinha por café e assim por diante. Mais tarde, com as primeiras máquinas e primeiras lojas comerciais, o vintém de 20 réis, o tostão de 80, a pataca de 320 e o patacão de 960 réis passaram a circular, modernizando o comércio entre os nossos pais. Nos meus dias de infância, meus pais compravam de Saturnino Madureira e Dona Inácia, Matuzinho Madureira, José Aide, Baracate Gazer, Carmo Frem e Creuza, Antônio Nader e Dona Jamila, Antônio Júlio Nassar e Dona Silvia, Seu Lauro, Benevides Pontes e Dona Ida, Zequinha Lourenço e Dona Maria e alguns outros. Dona Maria Pinto era importante figura, recebendo diariamente os caixeiros viajantes em seus conhecidos aposentos do Hotel Pinto. Entre os fornecedores mais próximos daqueles comerciantes estavam Aleixo Pérez, Cecílio e Zizinho Guimarães e vários outros, com suas aves e seus produtos agrícolas. Ouvia as pessoas comentando que seu Nico Carvalho saía de madrugada montado em sua mula, subindo as montanhas por dias e noites
para negociar o café na acolhedora e fria Santa Madalena. Nos anos 50, um pouco antes, não podemos esquecer da ilha e da figura de Vitor Vieira, sempre pescando com sua esposa Diná e seus filhos e fornecendo deliciosos peixes do Paraíba. O mesmo dizemos de nossos vizinhos, Seu Santos e Dona Zosa, no centro de Pureza. No ramo das padarias, também lembramos de Zinho Buchardé, Seu Targino e Pedro Rocha. Cavalo e carro de boi eram as molas mestras do transporte das pessoas e das mercadorias. Alguns possuíam suas carroças e charretes depois da chegada da roda de ferro, né? Eram comum as pessoas viajarem sozinhas, inclusive as mulheres, em suas visitas e compras no centro da vila. Nos meus dias de criança, ficava olhando as mulheres passando na estrada, na frente de nossa casa, na Vila Operária, sentadas de lado em seus cavalos, com suas calças compridas e vestidos por cima, sentadas sobre aquelas celas redondas, com as duas pernas para o mesmo lado, a 45 graus, pés nos estribos, segurando as suas rédeas, olhando para frente, mas de quando em quando, aquela olhadinha ligeira para cumprimentar moradores e caminhantes também. O trem da Estrada de Ferro Leopoldina era muito importante para as pessoas viajarem e se comunicarem com as cidades da época e com a própria São Fidélis, a nossa cidade. Para atravessar o rio usavam as canoas, depois trocadas pelos barcos. Mais tarde, a barca do Fidélis Furtado. Nos anos 40 já levava os primeiros automóveis, como o Ford 29, o famoso Ford Bigode. Era o tempo da grande barca, com suas grandes varas apoiadas no leito do rio, a cada braçada dos fortes homens, levando o peso de 2 caminhões. O cabo aéreo levava um carro de boi de cana e trazia 25 sacas de açúcar de 60 quilos e um tanque de álcool da usina para a estação do trem. Seu Anacleto cuidava daquele bonde como ninguém. Até viajava naquelas alturas sobre o Paraíba, numa cadeirinha de roldanas, para lubrificar os grossos cabos de aço. No raiar do século XXI, finalmente, Pureza viu surgir a ponte Usina Pureza, a realização de um sonho de mais de 100 anos. Sobre a saúde, por muito tempo a população lançava mão da medicina caseira, servindo-se do vasto conhecimento dos nossos indígenas. Já nos anos 40, começamos a receber os cuidados do farmacêutico João de Souza, Dr. Lourival Braz, o Celino, o Gladstone, o Dr. Clóvis, o Valtinho, o Assir, a Zaira e a Sônia Cortes, o Jorginho, o Reginaldo e muitos outros. Nossa segurança sempre esteve em boas mãos. Não podemos nos esquecer do nosso delegado, senhorzinho Werneck, com sua esposa Tininha, seu Ataíde Alves Vieira,
seu Aníbal, o cabo Irani, o seu Nivaldo, o soldado Aristeu, o Ronda Sebastião, entre vários outros. Por muitos anos, a educação era prestada pela própria família. Páginas de livros e jornais eram usadas para se aprender a ler e a tabuada era a base para se aprender as 4 operações da matemática, fundamentais. Lá pelos anos 30, chegou o ensino particular, onde estudou Valdir Vieira, pai do radialista Valdir Vieira, filho, meu pai Zezinho Teodoro, Atilinha e tantos outros. Mais tarde ainda chegou o ensino público com o chamado Grupo Escolar Barão de Mauá. Por lá passou o Jamil Nader, a Jaci, a Helena, o Gilberto, o Dr. Felipe e tantos outros. Por volta de 44, passou a se chamar Gerac Collé. Lá se formou o José Peçanha, filho do seu Manuel Peçanha, não é? Que era público, não é? Cobrador público, como se chamava, coletor, né? O Exil Lessa, o Dorival Pérez, o Roberto Félix, o poeta Haroldo Werneck, o consagrado ator Miguel Nader, este que está falando com vocês e tantos outros. Eram alunos da saudosa Jaci Nader, da Helena Nader, da Maria Lúcia Padilha e vários outros professores. Nas escolas particulares, a gente também estudava com Hilda, Irene, Edir, Terezinha Dutra e também com Dona Senhorinha Lima. Nos dias modernos, entrou em cena a ilustre figura de Ned Cordeiro, apaixonado da educação. E ali está o belo edifício do Colégio Ned Cordeiro, que veio preencher uma grande coluna, sobretudo no ensino médio profissional. É quase proibido falar de esporte em pureza sem falar do centenário Ipiranga Futebol Clube. Lembro que em 41, nos meus 5 e 6 anos, o meu pai já me levava para ver o Ipiranga jogando contra o Tabajara, o Operário, o Pureza e outros. Parece que ainda ouço o grito da torcida, especialmente das mulheres. Segura, Major, cabeceia, doutor, cuidado, Citrono. Em frente, vai em frente, Elf. Chuta, Jamil, faz o gol, Genésio. Por falar no pintor e atacante Genésio, eu nasci na casa onde ele e Darcília moraram por longos anos na Vila Operária, depois que nos mudamos para a nossa casa própria. Já no final dos anos 70, batizei Joelma Pérez, neta do seu Aleixo, e também casei Humberto com ela, o filho do Genésio, no final da década de 80, em Campos dos Goitacazes. Todos sabem que o Ipiranga realiza ainda hoje, e principalmente hoje, um belíssimo trabalho recreativo, cultural e social, muito além do brasileiríssimo futebol. O purezense sempre foi bastante festeiro e religioso. As duas coisas sempre andaram juntas. O carnaval era muito singelo e divertido, desde o início do século XX. Lembro do trombone, do Adalto com Admo Batista, acompanhados pelos blocos de rua, cantando
a Lalaô, Aurora, Chiquita Bacana e outras marchinhas. Os circos e as touradas tinham presença constante já nos anos 35 e daí para frente. Nos meus 11 anos, em um dos salões da rua de cima, abarrotado de gente, fiquei frente a frente para o nosso Luiz Gonzaga, tocando sua famosa sanfona e cantando Asa Branca e outros sucessos. A tradição de festas continua bem viva, com o grande encontro de todos os anos, como está acontecendo nesta semana, com grande público, grandes shows, desfile das escolas, homenagem a purezenses e a participação do glorioso Ipiranga. A festa anual de Santo Antônio era quase uma obrigação de todos. Lembro do meu pai costurando os ternos da festa e das missas na primeira metade do século passado. Meu crisma, em 48, chegou a ser agendado pela paróquia. Meu padrinho escolhido foi o popular Maneco Pérez, irmão do Salvador, o Douca, e do Francisco Pérez. Lá pelo final do século XIX, veja que coisa curiosa. O bisavô do Daniel e do Roberto Marques chamou sua esposa, a mãe de Dona Ziza, com os filhos e disse: acabei de ler este livro, ele se chama O Novo Testamento. Pela minha leitura, muito em breve vai chegar aqui uma religião que nós ainda não conhecemos. Poucos anos depois, chegou em Pureza o cavouqueiro Senhor Manuel Quintiliano, pregando nas casas a fé batista. E foi assim que no dia 8 de novembro de 1912, debaixo de uma árvore, na Fazenda dos 40, foi organizada a primeira Igreja Batista de Pureza, hoje chegando perto dos 115 anos de história. Muito mais poderia ser dito a respeito de Pureza, mas isso pode continuar em qualquer tempo, à medida em que outros amigos da Boa Terra possam oferecer correções às minhas memórias e nos brindar com novas curiosidades e personalidades importantes de Pureza. E para encerrar minhas curiosidades purezenses, deixo aqui este poema que escrevi na inauguração da Ponte de Pureza, no início deste nosso século XXI. Pureza dos dias antigos, dos tempos de muitos amigos, carros de boi chorando nas rodas, cá no peito ainda cantam suas modas. Pureza da usina, do cabo, das torres, sobre as águas, correntes, motores, canas que gemem nos dentes a fio, virando o açúcar a voar sobre o rio. Quente a vista de longe, repentina, pela estrada infindável, serpentina, vê com espanto teu vulto em miragem, mas de perto és encanto, és oásis. Brincando nas pedras, dormindo na enchente, Paraíba é a brisa que banha tua gente. Novo milênio te acorda em bonança. Vê tua ponte da nova aliança. Esta foi e continua sendo
a nossa querida pureza de sempre.